Boa noite, sejam todos bem-vindos à primeira edição esta aguardada do programa Na Linha da Frente com Alexandre Chival. Será assim todas as quartas-feiras, logo após o nosso Jornal da Noite, um programa de análise política, jurídica e econômica, mas essencialmente para questões legais. Vamos discorrer esses temas todos, mas tendo como foco essencial uma análise jurídica, tendo em conta que Alexandre Chival é um advogado que é bastante conhecido e uma pessoa que também tem uma opinião política relevante. Queremos trazer essa experiência jurídica ao serviço da política. Portanto, este programa não é essencialmente de análise política por si só. Queremos também agregar alguns elementos de análise jurídica em questões políticas e também econômicas. É por isso que nesta noite elegemos 3 temas para esta análise, mas desde já, permita antes cumprimentar Chival, seja bem-vindo à MBC e espero que seja feliz neste seu regresso ao grande ecrã. Bom, muito obrigado, é sempre um prazer e quero de facto agradecer o convite que me é feito pela MBC para cá estar e durante os 50 minutos podermos trocar alguns pontos de vista, essencialmente de cariz jurídico, sem descurar a componente político-económica que, enfim, nos persegue sempre. Exatamente. Chival, para esta primeira edição, elegeu 3 temas, sendo que o primeiro tem que ver mesmo com a mudança na liderança da Autoridade Tributária de Moçambique. Entra o Dr. Balanco, que é uma pessoa que ficou muito conhecida durante aquela disputa relativa à questão das mais-valias. Acha que essa escolha vai ao encontro daquilo que tem sido o acento tônico do presidente de renegociação dos megaprojetos? É por aí? Bom, em primeiro lugar eu devo dizer que não sou muito adepto de analisar escolhas como tal. Quer dizer, poderia eventualmente dar os meus parabéns a alguém, mas não de forma muito expansiva, porque era bom que nós analisássemos o desempenho das pessoas que necessariamente a sua escolha. Porque quem os escolhe sabe por que razão terá o feito, sabe que comandos é que dá a essa pessoa, sabe que expectativas é que tem dessa pessoa. Portanto, o que nós temos que fazer é olhar para aquilo que são os comandos, até porque como ainda não tomou posse e eventualmente não há da tomada de posse, a Primeira-Ministra há de dizer em que circunstâncias é que quer que ele apareça e quais são as metas que o governo espera deles. E, portanto, a partir daí nós podemos fazer uma análise. Mas o simples facto de ser um homem da casa e ter tido alguma intervenção nesta questão da disputa das mais-valias, creio que sim, respondendo à sua pergunta, vai de encontro a que são as expectativas que hoje o novo executivo tem. Até porque estamos a falar hoje da necessidade, na visão do presidente, da revisão dos contratos, ou renegociação dos contratos no setor, sobretudo no setor extrativo, e obviamente temos aqui um desafio, porque repara que temos a AN hoje a fazer uma exploração. Não sei se existe capacidade humana e técnica para analisar o que hoje está a ser tirado do mar, qual é a quantidade do gás que é exportada. Então, tudo isto creio que é extremamente importante. Agora, não me bastará dizer que se traga alguém que já esteve em destaque nessa questão da disputa das mais-valias, tanto que é no fim, o que é cobrado nesse setor, mas é essencialmente olharmos para o ambiente em que ele trabalha. Porque a autoridade tributária como tal, sem um braço forte das alfândegas, e nas alfândegas temos a componente, que é um grande desafio hoje, a componente do combate à corrupção. Há muitas queixas, muitos investidores, alguns clientes com quem falamos, queixam-se essencialmente do grande problema que é hoje as alfândegas de Moçambique. Acham essas pessoas que há um circuito de corrupção que, de certo modo, estrangula o ambiente de negócios. E, portanto, creio que, afora essa questão das mais-valias, é importante que haja uma atenção redobrada ao setor das alfândegas. Porque sem que tenhamos umas alfândegas robustas, umas alfândegas que trabalham de acordo com a lei, de acordo com altos graus de probidade, vamos ter problemas. Portanto, acredito que um dos desafios que ele tem é justamente esse. Mas mesmo na dimensão dos impostos internos também, há muitos empresários que queixam-se de extorsão, digamos assim. Da sua opinião, acha que um dos grandes desafios que hoje existe na autoridade tributária
A corrupção é uma delas. Sim, a corrupção é uma delas, obviamente. E eu digo isto em função do que nós ouvimos das pessoas com quem nós lidamos no dia a dia. Agora, há aqui uma grande discussão sobre se vale a pena incrementarmos os impostos internos, em que medida isto pode ou não estrangular o já fragilizado setor econômico, setor empresarial. No fundo, estou a falar do setor privado, não necessariamente do Estado. Portanto, há um pouco este debate hoje. Se vale a pena termos um Estado como o nosso que vai procurar se desenvolver baseado nos impostos internos. E a experiência mostra, pelo menos de algumas outras situações, que dificilmente um país vai se desenvolver baseado apenas nos impostos internos, porque, de certo modo, os empresários se sentem estrangulados, há cada vez mais aperto, e depois o outro grande problema, e ligado à questão que estava a colocar da corrupção, é que há muito pouca gente que paga impostos neste país. Portanto, os poucos que pagam impostos se veem estrangulados, e isto por si só cria uma dificuldade tremenda. Significa que um empresário tem menos capacidade de contratar pessoas, e contratando menos pessoas, o Estado também cobra menos impostos. Produzindo menos, o Estado cobra menos impostos. Portanto, há aqui que sopesar esta questão do confronto entre os impostos internos ou outros, mas, sobretudo e essencialmente, esta questão do combate à corrupção no setor das alfândegas, que é um cancro que mina, e de que maneira, a atividade do setor privado. Em relação à questão da indústria extrativa em si, qual é a sua visão com relação a isto? Há setores de opinião que acham que a forma recorrente com que o chefe do Estado tem estado a abordar essas questões de renegociação em praça pública, normalmente em comícios, onde ele faz essas discussões, começam a preocupar os investidores que já cá estão, mas também a ser um sinal, um alarme para aqueles que querem investir em Moçambique, no sentido de que parece que este governo quer pôr em causa, digamos, a segurança jurídica dos contratos. Partilha dessa ideia. Bom, em primeiro lugar, temos que não perder de vista que o Presidente da República é um político. E se estamos a dizer que ele recorrentemente, até nos comícios, faz isto, está num exercício político. Portanto, a partir daí, é preciso vender alguma utopia para o seu eleitorado, para o povo, não necessariamente eleitorado. Agora, falamos muito da segurança e certeza jurídica, mas nada que seja acordado entre as partes que não possa ser alterado amanhã. Portanto, as circunstâncias podem mudar e, em função disso, obviamente, haja necessidade de se sentar e, enfim, rever as cláusulas contratuais. Nós temos hoje um exemplo claríssimo da Total, do projeto da Total em Palma, que está praticamente em stand-by até hoje, e a Total evocou força maior. Obviamente que o contrato diz que ele devia, neste momento, estar a ser executado nos termos em que foi acordado. Mas há circunstâncias que levam a que as partes, ou todas elas, ou uma delas, possa evocá-las para tratar, obviamente, desta questão ligada à revisão do contrato. Portanto, não me parece que esteja em causa a segurança e a certeza jurídica neste caso, a não ser que o Estado aparecesse de forma abrupta e dissesse que, a partir de hoje, os termos do nosso contrato são este, aquele outro. Isso sim podia pôr em causa. Moçambique não caminha para uma venezualização, se podemos assim dizer, não acredito, contratual. Não acredito. Nós temos exemplos de vários países que, de tempos em tempos, vão criando condições para se alterar as cláusulas dos contratos e, obviamente, a partir daí, elas poderem responder aos desafios atuais. Portanto, eu creio que é nessa perspectiva que Mas, na sua opinião, quase 30 anos ou 20 anos depois de Moçambique entrar nessa alta roda da indústria extrativa, faz ou não sentido chamarmos essa necessidade da revisão? Eu creio que faz, justamente porque os contextos são diferentes. Hoje em dia, não estamos a falar dos anos da década de 90, por exemplo, do século passado. Portanto, olhando para aquilo que era o contexto na altura. Eu vou dar um pequeno exemplo, sem fazer publicidade, da Mosal, em que havia a Mosal, podia falar da Mosal, podia falar da Sasol, em que o Estado moçambicano, depois de uma guerra que destruiu o tecido social e de que maneira, tinha a necessidade de embrenhar-se nos circuitos internacionais à busca de investimento de direito estrangeiro. Portanto, a forma como estas empresas foram trazidas para o país
respeitaram o contexto na altura em que, por exemplo, no caso da Mosal, foram atribuídas muitas como é que eu vou benefícios dizer? fiscais. Muitos benefícios fiscais, Sim. exatamente. Portanto, a partir daí, é justamente para atrair o investimento. Hoje em dia, com ou sem benefícios fiscais, porque o gás moçambicano é apetecível para quem quer que seja, obviamente que as pessoas virão investir. Portanto, há um conjunto de fatores que o país oferece hoje. Já não estamos a falar de um país em guerra, pese embora nos últimos meses tivéssemos algumas convulsões sociais que puseram em causa a ordem, segurança e tranquilidade públicas, mas hoje o contexto é diferente. É um país que está em paz, em franco crescimento, com uma população jovem ainda a crescer e cada vez mais aberta para vários horizontes, melhor formada. Portanto, tudo isto tem que ser visto como elementos que hoje justificam a renegociação desses contratos. Portanto, agora, até que nível isso vai ser, até que nível o governo vai ou não ser bem sucedido, essa é outra questão, mas eu acredito que o contexto de 2025 não é o mesmo contexto de 1990. Há quem diz que, bom, até que a ideia é boa, mas depois da situação pós-eleitoral, as condições voltaram a deteriorar-se. Partilha dessa ideia. Bom, isso depende muito. Nós podemos falar, por exemplo, do projeto da exploração de gás que está hoje em curso no Uganda, não é? E curiosamente é da Total, não é? Há um projeto da Tanzânia, do Uganda, e hoje também já se diz que o Ruanda o próprio Ruanda descobriu, mas aquela zona dos Grandes Lagos, obviamente, que é uma zona com níveis de instabilidade que não se compara aos níveis que nós tivemos no contexto pós-eleitoral. Portanto, essa questão é discutível, se isto justifica. Aliás, alguns já colocavam isso, o presidente cessante, o presidente Nunes, já dizia que não se justifica até hoje, a Total continua a dizer-nos que não vem retomar o projeto por conta da instabilidade que temos no norte. Nós podemos dar o exemplo da Nigéria, Delta do Níger, com Boko Haram e tudo mais, mas os projetos de gás, de petróleo e gás continuam, e de que maneira? Portanto, essa é uma avaliação que tem que ser feita. Há outras razões que podem justificar isso. E hoje nós poderíamos perguntar se, por exemplo, os países ocidentais, nomeadamente os países da União Europeia, estão com muita apetência para investir noutros mercados, quando hoje, em função da guerra comercial que é travada pelos Estados Unidos, e não só, mas também em função da guerra Rússia-Ucrânia, em que temos a maior parte dos países europeus a reequiparem as suas forças armadas, o que significa que vamos ter menos disponibilidade de fundos para investimento em mercados como o nosso. Portanto, estes elementos também têm que ser levados em conta quando se fala de alguma desaceleração dos investimentos que nós temos em Moçambique. Portanto, não é apenas uma questão pós-eleitoral, até porque com o encontro que houve entre o Presidente da República e o Venâncio Mondlane, acredito que neste momento a situação voltou à normalidade. Portanto, não se justifica hoje falarmos do contexto pós-eleitoral, porque, feliz ou infelizmente, com maior ou menor dificuldade, as pessoas vão à rua, vão ao trabalho e estão a produzir. Portanto, creio que já não se justifica falar da crise pós-eleitoral. Exato. Vamos neste momento avançar para um segundo tema, também ainda tem que ver com essa questão da instabilidade. Estamos aqui a falava muito bem do retorno à normalidade, com o diálogo político, não só com o Venâncio Mondlane, mas também com os partidos parlamentares. Entretanto, esta terça-feira somos surpreendidos com estes ataques numa zona muito conhecida como epicentro, pelo menos no tempo de Afonso Dhlakama, era uma espécie de meca dos ataques, com todo respeito aos muçulmanos, dos ataques dos homens, chamados homens armados de Afonso Dhlakama. Que informação tem, que análise faz desse ponto? Estaremos aqui a voltar de novo para a situação em que vivemos em 2012, 2013, 2014, ou estamos diante de um grupo de oportunistas? Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que há muita informação dispar sobre o assunto. Contraditório. No princípio, apareceu-se a falar eventualmente dos Naparamas. Mais tarde, alguém fala de alguns elementos das forças de segurança descontentes que estejam a protagonizar esses ataques. E portanto, por via dessa
assimetria de informação que existe, a nossa análise também vai ter por base, obviamente, muitas premissas, muitas hipóteses que nós possamos levantar. Assumindo que, por exemplo, pudessem ser os Naparamas, não me parece, porque, primeiro, aquela zona não é muito propensa à atuação dos Naparamas. Se quiséssemos falar de Nampula, do eixo Nampula-Zambésia, aí sim faria algum sentido, mas também o modus operandi dos Naparamas não me parece ser aquele relatado nos vídeos. De armas de fogo. Exatamente, nos vídeos que foram trazidos. Poderiam falar de alguns oportunistas. Também é uma hipótese que se abre de pessoas que, enfim, procuram a todo custo aparecer também para reclamar alguma relevância. Porque, infelizmente, o nosso país tem tido esses episódios de que as pessoas, quando querem reclamar alguma relevância, usam eventualmente a força para isso. Portanto, essa é uma hipótese sem querer dizer. Há quem diz que são elementos das forças de defesa e segurança que, enfim, tenham mandado parar aquelas viaturas, e as viaturas que não pararam sofreram eventualmente esses ataques. Agora, quando nós olhamos para os elementos das forças de defesa e segurança, assumindo essa hipótese, temos que ter em linha de contas que um indivíduo, quando se acha investido do poder do Estado, nomeadamente quando tem uma arma, normalmente ele está preparado apenas para ser obedecido. Quando não é obedecido, obviamente, vai usar dos meios ao seu dispor para poder impor a sua autoridade. Agora, isto também nos leva a uma outra análise, que é sobre como é que nós estamos a fazer um acompanhamento dos membros das Forças de Defesa e Segurança nas várias frentes. Nós podemos olhar para a frente de Cabo Delgado, Teatro Operacional Norte, os que ainda, sabemos que ainda estão naquela zona de Sofala, enfim, que apesar de uma relativa calmia nos últimos tempos, mas também é uma zona propensa a esse tipo de atos, por isso há sempre posições ali presentes, sobre que tipo de acompanhamento é feito para alguém que fica exposto a situações adversas, a condições completamente inóspitas, do ponto de vista de sobrevivência até, que tipo de acompanhamento o Estado faz, do ponto de vista logístico, do ponto de vista psicossocial e por aí em diante. Portanto, esses elementos todos levam-nos hoje a perguntar-nos se o Estado, repito, assiste convenientemente aos membros das Forças de Defesa e Segurança. Durante as manifestações discutiu-se muito essa questão relativa ao preparo, a forma como os membros das Forças de Defesa e Segurança reagem a situações adversas. Isto leva-nos a refletir sobre até que ponto é que, como Estado, está-se a prestar a devida assistência, a devida formação, e não só se as pessoas têm as condições necessárias para continuar nessas posições. Portanto, tudo isto associado e não só, como dizia, porque estamos a falar de uma situação de assimetria de informação, não sabemos muito bem quem são essas pessoas e porquê, mas de qualquer modo é objetivo de qualquer moçambicano que essas situações não se repitam, porque isto, como dizíamos no tema anterior, pode pôr em causa a capacidade do Estado atrair investimentos. Portanto, hoje estamos a falar da Estrada Nacional número 1, que é o principal corredor que nós temos de norte a sul. Portanto, situações de instabilidade como desta natureza podem, obviamente retrair quem eventualmente passa por aquela zona no seu curso normal de transporte de pessoas e bens. Portanto, tudo isto associado... Mas é uma questão, independente de quem poderá ser o autor desses ataques, é uma questão que eu queria também colocar a sua reflexão. Se formos a ver este país nos últimos 50 anos, praticamente cada presidente tem seus conflitos, tem a sua guerra. Qual é a razão de fundo, na sua análise, que faz com que o país tenha esse tipo de situações de uma forma recorrente e permanente? Bom, em primeiro lugar, nós não devemos perder de vista que somos uma nação ainda muito jovem. Estamos a falar de 50 anos de independência e ainda temos o espectro de algumas assimetrias. E normalmente, quando se discute o poder em Moçambique, discute sempre na perspectiva regional. Portanto, agora é a nossa vez. Por exemplo, já se dizia ano passado, agora é a vez do centro. Mas já está aí o poder no centro. Está aí o poder no centro. Há quem debitou teses segundo as quais as manifestações violentas que tivemos é uma reação às outras regiões por ser a vez do centro nesta vez. Portanto, tudo isto, parecendo que não, são elementos que nos ajudam a compreender um pouco a razão por que ciclicamente temos estes conflitos. E é por isso que o discurso
que mais vinca nos últimos tempos é o discurso da unidade nacional. Ou seja, as pessoas do centro, do sul e do norte têm as suas diferenças, têm as suas expectativas que nem sempre são satisfeitas, não necessariamente por serem do sul e do norte. Eu me lembro que em tempos se falava muito da região sul como a mais desenvolvida, por exemplo, há mais desenvolvimento na região sul. Muitas vezes resumimos a região sul à área metropolitana de Maputo, portanto, cidade e província de Maputo. Quem vai para a província de Inhambane percebe que Inhambane está com níveis de desenvolvimento muito abaixo que Nampula, mas Inhambane está na zona sul. Quem vai a Gaza, não é, há de perceber que Gaza é das províncias mais pobres que este país tem. Mas quando se fala sempre da pobreza, a ideia é sempre olharmos para a Niassa. E a partir daí construirmos a tese segundo a qual todo o investimento é feito para a Zona Sul. Eu me recordo que nos últimos 20 anos, ao nível dos investimentos no Millennium Challenge Account, Millennium Challenge Corporation, a maior parte dos investimentos foram feitos na região centro e norte. Reabilitação de estradas e por aí em diante. Mas porque há aqui também alguma impaciência, algumas expectativas não satisfeitas, constrói-se um pouco esse tipo de narrativas e, obviamente, temos ainda um longo caminho por percorrer. Há ainda muitas necessidades por satisfazer para algumas populações e, obviamente, o espectro da pobreza aí está, os relatórios não deixam mentir, estamos a falar da pobreza que vai aumentando e depois também o disparo demográfico, todos esses elementos são condimentos para alguma instabilidade. Felizmente, temos tido a sorte de ter líderes que a seu tempo, com os seus desafios, conseguem, enfim, controlar esse espectro de violência que nós temos. Eu espero que não haja, a partir de agora, com o presidente Chapo, muito mais motivos para andarmos a falar de paz, gastarmos mais tempo para falarmos de paz, que propriamente do desenvolvimento. Portanto, é uma expectativa que eu tenho, mas é verdade sim que cada líder tem, entre aspas, a sua guerra e os seus desafios. Exatamente. Se calhar vamos neste momento obedecer o nosso primeiro e último intervalo, voltamos na segunda parte. Nós vamos reservar a segunda parte para discutirmos um outro tema que tem sido recorrente na sequência da constituição destes grupos que vão tratar do acordo político, que é a redução dos poderes do Presidente da República. A questão que eu quero trazer aqui ao Chival é perceber até que ponto o problema de Moçambique resume-se aos poderes do Presidente da República e se esses são excessivos ou não. Sendo excessivos, por onde cortar? Então, é uma conversa a não perder na segunda parte. Até já. Boa noite, sejam de volta. Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa Na Linha da Frente com Alexandre Chival, edição inaugural esta. E nesta segunda parte, conforme prometi, Alexandre, nós queria discutir consigo. Foi recentemente assinado o acordo político com os chamados partidos parlamentares, que tem como objetivo a realização de uma série de reformas. E dentre essas reformas fala-se muito da revisão da Constituição. E dentro do capítulo da revisão da Constituição, elenca-se a questão dos poderes excessivos do Presidente da República como sendo parte dos nossos problemas, especificamente a questão da justiça, a questão dos problemas eleitorais, alegadamente porque o Presidente tem poderes imperiais, manda tudo e todos, faz com que, de facto, o poder seja concentrado, na verdade, não uma única pessoa. É presidente do partido, é presidente da República, é chefe do governo, é chefe de Estado, é comandante-chefe das Forças Armadas, enfim, é chefe de muita coisa. A minha questão que eu quero colocar é partilha da ideia de que o problema de Moçambique é mesmo a questão dos poderes presidenciais. Bom, a mim parece que concentrarmos os problemas, ou seja, concentrarmos uma possível resolução dos problemas do país na mera redução dos poderes do Presidente da República não diria que é um falso debate,
mas é algo que eventualmente nos distrai do essencial. As pessoas não se perguntam por que é que é mais fácil ser um advogado, ser um polícia, ou melhor, é mais fácil ser presidente da República que ser advogado, ser polícia ou tirar a carta de condução. Em qualquer das circunstâncias, por exemplo, para ser um polícia, exigem teste psicotécnico, exigem testes de aptidão física, uma série de requisitos no circuito muito fechado. Para o Presidente da República já não. Ninguém exige teste psicotécnico ao Presidente da República, ou teste de aptidão física. É muito mais fácil, em Moçambique, ser candidato ao Presidente da República que ser candidato a entrar para um curso de formação básica na polícia, ou ser advogado ou ser juiz. Portanto, essa é que é a grande questão. Será que nós temos criado condições para, usando a gíria popular, peneirar de modo eficiente os candidatos a Presidente da República? Essa é outra questão. E mais do que isso, quando nós falamos da necessidade de redução dos poderes do Presidente da República, a quem iriam esses poderes? Portanto, é reduzir os poderes do Presidente da República para entregar a quem? A Assembleia da República, aos tribunais? A que órgão? Nesta tripartição do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. E ignoramos outras questões que possam ser eventualmente debatidas. É que a nossa Constituição é resultado de muitas alterações, de alguns projetos que não avançaram. Nós podemos ir, por exemplo, para 1975 ou até 86, se quisermos, em que o Presidente da República era um verdadeiro repositório de todo o poder do Estado, em que o Presidente da República dirigia as sessões da Assembleia Popular. Não é? Várias vezes já vimos... Era Presidente da Assembleia Popular. Era Presidente da Assembleia Popular. E ninguém discute isso. Ok, é verdade que evoluímos e muito com a Constituição de 1990, mas a própria Constituição de 1990 deixou resquícios de algum monopartidarismo. Eu vou dar só um pequeno exemplo. Quando se diz que, por exemplo, no artigo 137 da nossa Constituição, no número 1, quando fala das incompatibilidades, vou dar só um pequeno exemplo que isto poderia eventualmente ser atacado. Diz que as funções de Presidente da República e Presidente da Assembleia da República são incompatíveis. E faz algum sentido, porque estamos a falar do titular de um órgão de soberania que é a Assembleia da República, o Poder Legislativo, e estamos a falar do Presidente da República que responde pelo poder Executivo. Mas, estranhamente, no artigo 151, diz que nas ausências ou impedimentos do Presidente da República, ele é substituído pelo Presidente da Assembleia da República. Ou seja, se no artigo 137 há incompatibilidades, como é que na ausência do Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, quebrando a tal incompatibilidade, já o pode substituir? Portanto, não naquela perspectiva de que o Presidente da Assembleia, na hierarquia do Estado, é a segunda figura do Estado. Então aí é que é o problema. Portanto, não é um problema de reduzir os poderes do Presidente da República. Nós é que temos que clarificar essa questão. Até porque, no número 2 deste artigo 151, diz que é proibida a ausência simultânea do Presidente da República e do Presidente da Assembleia da República. É este, para mim, um dos problemas que nós temos, que é subalternizar os outros órgãos relativamente ao Presidente da República. Não tem nada a ver com os poderes. E eu creio que estes dois, sobretudo estes dois artigos, têm que ver com os resquícios que nós tivemos da tal Assembleia Popular dirigida pelo Presidente da República. E mais do que isso, porque estávamos a falar na altura de partido único, as escolhas eram feitas ao nível do Comitê Central, do Partido Frelimo, e, por via disso, eram todas elas impingidas ao Estado. E repare que, nessa altura, nós tínhamos presidente, na Frelimo tínhamos a figura do presidente e vice-presidente. Ou seja, nas ausências do presidente... o presidente e o vice-presidente não podiam estar ausentes. Não podiam estar ausentes. Portanto, na ausência do presidente, quem o substituir é o vice-presidente. E vai lembrar, Belmiro, que durante muito tempo tivemos presidente da República, Samora Moisés Machel, e vice-presidente Marcelino dos Santos. Quando entrou o presidente Chissano, continuamos a ter presidente do partido, Joaquim Chissano, Marcelino dos Santos, vice-presidente do partido. Depois, quando houve
um ensaio de alteração constitucional, e houve, em que separou essa figura. O Presidente da República já não dirigia as sessões da Assembleia Popular, mas era só o Presidente da Assembleia. Quem era o Presidente da Assembleia era Marcelo dos Santos, curiosamente, vice-presidente da Frelimo. Portanto, nós, quando analisamos a nossa Constituição, temos que fazer também a chamada interpretação histórica. Temos que ir lá para trás para perceber o porquê da existência de algumas normas, que obviamente devem ser afastadas. Eu poderia dar um exemplo da África do Sul e de Angola, ou até dos Estados Unidos, que tem a figura do vice-presidente. Nas ausências e impedimentos do presidente, é substituído pelo vice-presidente. Em momento algum entra aqui em equação a questão da Assembleia da República, ou o Parlamento, ou o que quisermos chamar. Portanto, esta é uma das incongruências que a Constituição tem. Estamos a concentrar-nos muito na revisão dos poderes do Presidente da República, não sei que poderes. Uma outra questão, esse é um outro debate também que surgiu em 2015, e agora também, ano passado, é a questão da concentração do Presidente da República com o Presidente do partido. Bom, aqui não pode ser presidente, não pode dirigir entidades privadas. O presidente não pode. Público não pode exercer, até diz, não pode exercer atividades públicas ou privadas. Sim. Essa é a questão que é colocada na altura. Este dispositivo, à semelhança do 137, 151, que representam incongruências, também, a meu ver, representam uma incongruência. É verdade que está lá na Constituição, mas durante muito tempo, não só o artigo foi ignorado, mas também, e sobretudo, as pessoas que levantam esse debate são as pessoas que, a seu tempo, deviam ter colocado cobro a essa situação. Este dispositivo legal, se for conversar, eu me lembro que em tempos conversei muito com o professor Oscar Monteiro, na altura em que era nosso professor de Direito Constitucional. Ele dizia que houve uma tentativa de se introduzir o sistema parlamentarista em Moçambique, ou seja, em que o governo seria chefiado pelo primeiro-ministro, que seria resultado das eleições legislativas. E, portanto, a partir daí, esperava-se uma figura de Presidente da República acima de qualquer cor partidária, como acontece, por exemplo, em Portugal, que é um sistema muito próximo ao nosso, em que a partir daí temos a chefia do governo a pertencer ao primeiro-ministro, o chefe de Estado, é efetivamente o mais alto magistrado da nação. E, portanto, este artigo foi colocado como uma proposta, e lembra, primeiro, que a quando da discussão da Constituição de 1990, em que se pretendia, efetivamente, introduzir o sistema de separação entre o chefe de governo e o chefe de Estado, o sistema parlamentar, a Renamo apareceu na mesa das negociações e disse que pretendia que se mantivesse assim. Portanto, estamos a falar de África. 98, por aí, 98. Muito antes. Estou a falar durante as discussões dos acordos de Roma. Havia uma intenção de introduzir o sistema presidencial. Exatamente. O problema é que, na altura da discussão da Constituição, que no fundo é a Constituição de 1990, com alterações em 2004, 2018, mas essencialmente o espírito está lá. O mais importante é que o sistema de governo continua o mesmo, com uma e outras alterações ao nível, por exemplo, agora da chamada descentralização provincial, mas esse é um outro debate. A verdade é que este dispositivo 149 da Constituição manteve-se lá por alguma distração. É o que dizem os estudiosos na altura. E, portanto, hoje, não me parece que alguém se tenha que conformar com este artigo. É a Constituição que tem que ser revista. Esta é a minha posição relativamente a isso. E mais, nós não podemos... Mas é prático. É uma situação, de fato, em que temos um sistema presidencial em que o Presidente da República é também Presidente do partido e é também chefe do governo. Acha que é prático aplicar esse artigo? Não é prático. Justamente por isso. Nós temos um sistema, o chamado sistema presidencialista reforçado. Em Angola, dir-se-ia que o Presidente da República é o titular do Poder Executivo. Nos Estados Unidos, vamos buscar este exemplo, o Presidente da República também é titular do Poder Executivo. Todos esses são seus auxiliares. Em Moçambique ainda temos uma possibilidade em que o governo também é um órgão de soberania. Portanto, apesar de ser indicado pelo Presidente da República, pelo chefe de Estado, que é concomitantemente isso, mas ainda é um órgão de soberania. Em Angola, os ministros são meros auxiliares do titular do Poder Executivo. O Poder Executivo reside é encarnado pelo Presidente da República. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Portanto, quando nós falamos da redução dos poderes do Presidente da República, é redução em relação a que país, por exemplo?
Um outro debate que surge é sobre a nomeação e diz que não, o problema é que o Presidente da República nomeia os reitores, nomeia os juízes, nomeia o procurador. No nosso caso, sobretudo relativamente à Procuradoria-Geral da República, a lei é clara. O Procurador-Geral da República responde diretamente ao chefe de Estado. Por isso é que eu não sou muito adepto da ideia do Procurador ir à Assembleia prestar os tais informes. No fundo, porque ele não responde politicamente à Assembleia da República. Não responde politicamente, exatamente. Sim. Não há nenhuma consequência política pelo facto de o Procurador-Geral ir à Assembleia da República dizer o que quer dizer. Portanto, a questão da responsabilidade política é diretamente do chefe de Estado. Portanto, é a ele que responde. A lei é clara relativamente disso. Na Constituição angolana já é diferente. Ele responde, o Procurador-Geral responde perante a Assembleia Nacional. E no caso, há um outro debate que se coloca sobre a natureza da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República, em alguns casos, é colocado ao nível da administração pública. Nos Estados Unidos, fala-se do Departamento de Justiça. Portanto, Departamento de Justiça, estamos a falar da Procuradoria-Geral da República e por aí adiante. Portanto, no nosso caso, me parece que, se nós quisermos que efetivamente haja uma resposta direta à Assembleia da República, e até batemos palmas para o Procurador-Geral da República ir à Assembleia da República, para mim é uma mera formalidade. Não tem nenhuma consequência política este ato de ir ou não à Assembleia da República. É por isso também quando vejo os deputados outros a saudar o informe, outros a condenar o informe, sem uma consequência jurídica, uma resolução. Qual é a consequência da resolução? Eu me lembro que em 1900, nos anos 90, quando houve ali uma diatriba entre a Assembleia da República e o Procurador, creio que em Atitiba, quem tomou a decisão foi o Presidente da República. E obviamente, a razão não há ter sido só essa, há ter sido outras razões. Houve uma outra altura em que houve uma verdadeira vassourada na Procuradoria-Geral da República. Nada teve que ver com algum problema com a Assembleia. Portanto, nós temos que nos ater àquilo que é essencial e, sobretudo, esta questão de quem responde perante que, no caso da Procuradoria-Geral da República. Até porque isso diz que a Procuradoria-Geral da República é quase parte da administração pública, até por isso que é o Ministério Público. Portanto, aí está. Uma outra questão que se coloca é sobre a nomeação dos titulares do Poder Judicial. Conselho Constitucional, Tribunal Administrativo e Tribunal Supremo. Ora, não me parece que o problema da falta da independência, de uma alegada falta da independência do Judiciário, esteja nesse fato. Nos Estados Unidos, quem nomeia o Presidente Supremo é o Presidente da República. Os juízes também. E nomeia juízes, inclusive. Não é? Em Portugal é a mesma coisa, na África do Sul, idem, em Angola, para não dizer antes, dar esses pequenos exemplos. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre como é que se pode fazer para nós garantirmos uma verdadeira independência do Judiciário. Até porque eu defendo que os juízes têm uma independência prevista na lei, têm garantias legais. Na Constituição, na mobilidade, e na mobilidade. Portanto, um juiz é nomeado para um determinado tribunal, não pode ser não pode perder a qualidade de juiz por vontade de alguém, até porque está aí a representar um órgão é titular do órgão de soberania. O que eu acho que tem que ser feito é simplesmente uma coisa como esta. Podemos permitir que o Presidente do Tribunal Supremo, do Conselho Constitucional e do Tribunal Administrativo sejam nomeados pelo Presidente da República, até aí não vejo nenhum problema. O que nós podemos é levar aqui do Presidente do Tribunal Supremo até a base, ao Tribunal Judicial de Distrito, permitamos, por exemplo, que os presidentes dos Tribunais Superiores de Recurso, das secções dos Tribunais Superiores de Recurso, os presidentes dos Tribunais Judiciais de Província, das respectivas secções e idem até o Distrito, sejam eleitos pelos seus pares por um período não prorrogável de 3 anos. Ou seja, se nós temos numa secção, por exemplo, do Tribunal Superior de Recurso, 3 juízes, ou no Tribunal Supremo até, 3 juízes, permitamos que esses 3 juízes, por exemplo, da secção criminal, escolham entre eles o presidente daquela secção, mas aquele presidente sabe que só vai ter um mandato de 3 anos e não pode renovar. Obviamente que há de ser uma outra pessoa. Isto pode, eventualmente, ajudar um pouco na questão relativa à independência. Porque o grande problema que se tem colocado
E aí eu posso dar o braço a torcer, é que normalmente, se o presidente do Tribunal Supremo, por exemplo, nomeia o juiz-presidente do Tribunal Judicial da província de Gaza, obviamente, é pouco provável que aquele indivíduo que está ali na posição do juiz-presidente não tenha que receber um telefonema do presidente do Tribunal Supremo. Nem que seja para dizer, olha, peço que veja com atenção o processo YXZ, sem lhe dizer eventualmente que, olha, eu quero que tome aquela decisão, mas só o facto de dizer, olha, preste atenção a isso. Obviamente que ele vai saber, bom, se eu não agir de conformidade, amanhã posso não gozar das benesses de juiz-presidente, nomeadamente casa protocolar, ajudante de campo, motorista, tudo isso. Todo este conjunto de benesses, obviamente que influem. Mas isso resolve-se, não é nomeando, dizendo, por exemplo, que o Presidente da República não deve nomear. Não. Basta que os juízes presidentes escolham nessa perspectiva. O mesmo relativamente aos procuradores. Mas, Dr. Chival, acha que o problema está... Por exemplo, há quem diz, por exemplo, nos distritos, olhando para questões eleitorais, não, o problema não é o Presidente da República que liga para o juiz ou para o procurador, é o primeiro secretário, é o administrador. Como é que isso, e eu compreendo. Eu compreendo o que está a dizer, até porque tenho alguma experiência de membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Muitos dos problemas que nós enfrentamos era esse. É que o juiz não anuiu a um pedido, e aí nós saudávamos várias vezes, não anuiu a um pedido do administrador distrital, do diretor distrital das finanças, por exemplo, que obviamente a consequência muitas das vezes era, bom, enquanto está ali à espera da verba para reabilitar um determinado tribunal, bom, era só dizer que não há cabimento de verba e por exemplo. É um dos instrumentos. Sanções econômicas. Eu creio que, ao nível da Associação Moçambicana dos Juízes, tem-se discutido muito a questão da independência financeira. Isso resolve-se. É uma questão de saber-se que na cota do Orçamento Geral do Estado há uma cota específica para o setor da justiça, que não tenha que ser ao nível da determinação da Direção Nacional de Contabilidade Pública. O Ministério das Finanças será simplesmente para executar aquilo que já lá está. Não tem que andar a criar... Isso passa por ter uma determinação constitucional. A Constituição já fala de independência. A Constituição já fala, não parece que é um problema é o nível das leis ordinárias que tem que acontecer. É o nível de uma determinação de uma lei ordinária na Assembleia da República que se diga claramente que há uma cota específica para o Judiciário e a partir daí os titulares disso é que vão saber como é que vão gerir. Agora, podem dizer também, pode-se criar uma outra situação. Mas então como é que a pessoa que vai gerir o nível do judiciário não vai condicionar os outros? Essa é uma outra questão, mas pelo menos... Mas há uma questão também que eu queria colocar assim, é que o orçamento tem um princípio de unidade. O orçamento é isto, tem que ter um ordenador de despesa, que normalmente usa. Se nós compartimizar o orçamento, o homem da justiça vai gerir o seu... do judiciário. Do judiciário, não quer dizer, o homem do parlamento, quer dizer, como é que funciona isto? Como é que fazemos a questão da gestão do orçamento? Eu acho que é prático isso. Temos experiências de alguns países que funcionam dessa maneira. Eu creio que, se não estou em erro, o Brasil evoluiu um pouco nessa perspectiva de criar uma cota específica para o setor do judiciário. Estamos a falar do judiciário em si. Eu acredito que essa questão até, vamos olhar para o Legislativo, no caso o Parlamento, até tem um Conselho de Administração. Quer dizer, é a própria Assembleia da República que aprova o seu próprio orçamento. Por que não criar? Pelo menos essa questão já existe. Portanto, ninguém vai, de qualquer modo, condicionar a fixação do seu próprio orçamento pela Assembleia da República. Mas quem coleta os recursos, os impostos, é o governo. Aí está, é o governo. A Assembleia, o Tribunal não pode determinar, nós queremos 50, mas nós só podemos dar 10. Sim. Função... Não é só, mas também não é um pouco falso esse debate. Não é só a autoridade tributária que coleta. Nós temos o cofre dos tribunais que também faz a sua coleta. Até porque como é que é gerir esse dinheiro? Ou para comprar casas para os ministros? Isso é outra questão. Até porque recentemente vimos uma situação em que falou-se da intervenção do cofre do registro notariado, que faz as suas compras dentro, muito fora daquele... Consta que a reabilitação dos tribunais foi via cofre também dos Exatamente. O projeto até de reabilitação dos tribunais, a aquisição de residências para os magistrados, é via cofre dos tribunais, sempre assim. Aliás, este não seria o primeiro exemplo de desorçamentação. Nós temos uma verdadeira desorçamentação hoje no Estado, por via do chamado institutos públicos também. Ou seja, temos entidades que vão buscar meios
os tais fundos que nós nos últimos tempos vimos nascer, que vão buscar meios fora do circuito orçamentário, chamada desorçamentação, portanto, aquela que é permitida. Portanto, não seria o primeiro caso a assim ser. Mas, obviamente, que isto iria implicar um debate muito mais aprofundado, que eu não estou muito por dentro disto, mas eu creio que seria uma contribuição para garantirmos alguma independência. Portanto, a questão, e voltando ao que estávamos a abordar, a questão não se resume à mera redução dos poderes do Presidente da República. Seria para atribuir a quem esses poderes? Portanto, há muitas situações, eu dei alguns exemplos, de incongruências ao nível da nossa própria Constituição que devem ser atacadas. Mas olhando para a Assembleia, pegamos a Constituição, até lá o governo responde efetivamente, politicamente, à Assembleia da República. Nós que temos notado muitas vezes, apesar da Assembleia ter esses poderes, são saudações, são outras. Ao invés de estar ali a confrontar o ministro, muitas vezes é o parlamentar que defende o ministro da questão colocada pelo seu colega. Quer dizer, a questão no fundo é esta. Estamos aqui a falar de gestão dos poderes, mas os poderes estão lá. Pelo menos no caso da Assembleia, estão lá os poderes. Quem os exerce? Outra questão que podemos colocar é, nós temos dois órgãos de soberania, o Presidente da República e o próprio Executivo. O Executivo já vai representado até embora saibamos que o chefe do governo é o Presidente da República, já vai pelo menos com poderes delegados pelo Presidente da República, Primeiro-Ministro, enfim, para acompanhar os ministros que enfim, vão responder perante o Presidente da República já vai ao Parlamento no chamado informe. Infelizmente o informe é discutido e eu creio que essa é uma das questões que nós podíamos discutir hoje. Se não vale a pena voltarmos ao modelo anterior em que os deputados debatiam o informe. Mas qual é o problema de debatermos o informe? Estamos aqui na ninguém mora por isso. Eu não vejo nenhum problema relativamente a isso. Eu sou adepto disso. Mas há razões históricas que levaram aqui, se eliminasse esse debate, todos nós sabemos, a célebre sessão no Clube Militar, em que, obviamente, a partir daí eliminou-se essa questão da possibilidade do debate. Mas eu creio que faz sentido que assim seja, até porque nós poderíamos usar, provavelmente, um modelo, ou a Constituição, ou qualquer uma outra norma, podia fixar um modelo em que são apresentados os informes do Presidente da República. Vinculação temática. Exatamente. Porque nós vamos encontrando, o Presidente Chapo ainda não foi à Assembleia, provavelmente há de introduzir o seu modelo de apresentação do... O Presidente Chapo é uma pessoa que comunica. Exatamente. O Presidente problema de discutir com os deputados. O Presidente Guebuza sempre terminava os seus mandatos dizendo se o Estado da Nação era bom ou não. O Presidente Nyusi usava uma forma muito poética, muito criativa para fazer a sua avaliação. Eu creio que é importante que nós possamos definir, primeiro, a chamada vinculação temática, como disse, mas mais do que isso, permitir que os deputados possam efetivamente debater o informe do chefe de Estado, como o fazem relativamente ou melhor, como era de esperar que fizessem relativamente ao do governo. Porque, infelizmente, e a questão aqui não é só a de um deputado do partido no poder saudar o informe, ou seja, a prestação do ministro. Do lado da oposição é o mesmo. Começam sempre com saudação dos seus líderes, que têm uma visão, que são carismáticos, são por aí adiante. Então, eu creio que a nossa Assembleia da República precisa de crescer um pouco mais. Fazermos a verdadeira fiscalização da ação governativa. Isso é importante. Isso é importante. Porque a continuarem meras saudações para cada uma das trincheiras, creio que não estamos a cumprir o nosso papel, que é o de, enfim, servir como o contrabalanço da atividade governativa. Claro, o problema, na sua opinião, não é um problema da Constituição, é a forma como os diferentes órgãos, o check and balance, como é feito. Exatamente. É o problema do check and balance. Por exemplo, os deputados têm a prerrogativa constitucional de fazer a fiscalização da ação governativa. Se não fazem o que não querem. Os juízes têm garantias constitucionais de independência. Aliás, é preciso percebermos que quando se fala dos ataques à independência do judiciário, não é apenas feita pelo poder político. O poder econômico também o faz. O crime organizado? O crime organizado também procura condicionar a atividade do judiciário. Portanto, o juiz é que tem que ser alguém, como se diz em inglês, sober as a judge, mas tão sóbrio como o juiz. Porque quando se fala da avaliação do indivíduo sóbrio, olha-se para a figura do juiz como o sóbrio dos sóbrios. Portanto, cabe ao juiz perceber que está ali no exercício
da sua, ou seja, está no exercício de um poder que tem cobertura constitucional, mas não só do, está ali no exercício da soberania do Estado. Fazer justiça ao cidadão. Fazer justiça ao cidadão. É para isso que eles fizeram o juramento e para isso que eles aí estão. Portanto, esses condicionalismos sempre vão existir. Caberá ao juiz ser a pessoa que diz que não, eu me mantenho com a coluna vertebral reta para nunca me deixar levar por isso. Falamos muito, repito, da interferência ou possível interferência do executivo. Mas temos que falar também da interferência do poder econômico e do crime organizado, como fez referência. Exato. A minha proposta, estamos mesmo no fim do programa, a minha proposta é, nos próximos programas, vamos trazer o tal acordo para começarmos a discutir juridicamente, linha a linha daquilo que se pretende. Vamos fazer também, deixa que não vamos receber sejas de presença, que não sei se vão nos chamar para os 90 milhões para discutir. É um contributo que pode ser feito aqui, de ajudar, de fato, a explicar às pessoas o que é isto, como é que, porque muitas vezes fala-se muito aqui, temos que rever isto, temos que rever aquilo. Muita gente hoje discute a lei eleitoral, vamos rever a lei eleitoral, mas pergunta depois a pessoa, ok? Quais são os artigos a serem revistos? Aí a pessoa tem muito. E mais do que isso, o grande problema, sobretudo da revisão da lei eleitoral, é a revisão episódica que é feita na antecâmara dos processos eleitorais. Portanto, eu creio que é uma oportunidade que existe, sobretudo este acordo. Sim. Começou como termos de referência, não sei se até hoje continuamos a chamar ou não termos de referência, mas quem olha para o documento sabe ver que são verdadeiros termos de referência para o diálogo político inclusivo. Portanto, a partir daí nós podemos ver quais os aspectos que vão conduzir este debate sobre a revisão que nós queremos. Alguns chamam de refundação do Estado, mas a questão não se resume à mera revisão ou redução dos poderes do chefe de Estado. É muito mais do que isso. É muito mais profundo. Mas és partidário da refundação, não? Bom, as pessoas que eu ainda não tenho uma posição acabada a respeito. Tenho consciência de que alguns aspectos têm que ser revistos, sobretudo esses que eu dei sempre ao nível da nossa Constituição, mas, enfim, é preciso que as pessoas nos digam por que é que tem que haver essa refundação do Estado. E a quem entregar os poderes? A quem entregar esses poderes, portanto, que se tiram de um e do outro lado. Será que o nosso problema em Moçambique é da ausência de leis? Não parece que seja isso. Não parece que seja isso. Há uns que falam, vêm com o evangelho da fortificação das instituições. Muitas vezes as pessoas, ninguém sabe nos dizer o que é isso de fortificar as instituições. O que é isso de ter instituições fortes? Muitas vezes só usa esses jargões, mas não consegue concretizar. Portanto, este é um debate que se requer profundo e abrangente, e ainda bem que o próprio documento fala de debate político inclusivo. Exato. Dr. Chival, esta foi a nossa primeira edição. Na próxima quarta-feira voltamos com mais debate nesta mesma senda de analisar as coisas não só do ponto de vista político, mas trazer uma dimensão jurídica. Hoje também o contributo que nós estamos aqui a dar aos telespectadores, à sociedade moçambicana. Por isso eu queria agradecê-lo mais uma vez e dizer mais uma vez, seja bem-vindo ao MBC e que na próxima semana estaremos aqui mais uma vez para mais uma edição do programa Na Linha da Frente com Alexandre Chival. Boa noite, até a próxima.